Tá. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de gerência de projeto de software aqui na PUC Minas. Hoje vamos apresentar para vocês o projeto Remediar, desenvolvido ao longo do semestre. Esse projeto foi elaborado por mim, André Augusto, e também pelos meus colegas Gabriel Matos, Lucas Lafetar, Roberta Micaela, Sérgio Parreiras e Rafael Marques. Nesse projeto, vamos abordar os seguintes detalhes. Vamos passar por todas as etapas da gestão de projeto, desde o TAP, escopo e cronograma, até os riscos, qualidade e lições aprendidas. Cada um desses itens foi desenvolvido em equipe com base nas boas práticas de engenharia de software. Vamos iniciar pelo TAP. O termo de abertura de projeto, ou TAP, é o documento que oficializa o início do nosso projeto e define de forma clara todos os elementos fundamentais para sua execução. No caso da Remediar, o TAP foi essencial para alinhar os objetivos com as expectativas da ONG parceira. Ele define que o nosso projeto é o desenvolvimento de um novo sistema web voltado à gestão de farmácia solidária, com foco no controle de estoque, organização de doações e distribuição eficiente de medicamentos. Além disso, o TAP especifica quem são os envolvidos no projeto, como a gerente Soraya Lúcia e a cliente Valéria Castro, e apresenta o escopo preliminar do que será entregue: um sistema completo, uma landing page e funcionalidades de mensageria. Também estão descritas as premissas para o início do projeto, como o levantamento de requisitos, a definição de tecnologias e a organização da equipe. E, por fim, ele traz as estimativas iniciais de prazo e custo que guiarão nosso planejamento e execução. Em segundo lugar, nós temos o escopo. O objetivo do escopo é desenvolver um sistema completo para gerenciar as doações dos nossos medicamentos, controle de estoque e rastreamento dessas doações dentro da ONG. O escopo foi dividido em 4 grandes etapas: desenvolvimento, testes, implantação e entrega. Na fase de desenvolvimento, vamos criar funcionalidades como cadastro de remédios e clientes, emissão de relatórios, notificações automáticas de estoque, controle de prioridade e rastreamento das doações até o destinatário final. Em seguida, realizaremos testes unitários de integração, performance e segurança, além de revisões de código para garantir qualidade. Na implantação, o sistema será configurado na AWS e disponibilizado em ambiente para produção com backup ativo. E por fim, teremos o treinamento dos usuários da ONG e a entrega final, validando tudo junto ao cliente. Em terceiro lugar, temos o EAP, a estrutura analítica do projeto, que representa a decomposição do nosso projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Nosso projeto, o objetivo principal que está no topo é o sistema de remédios. Abaixo dele, o projeto foi dividido em 6 grandes áreas: gerenciamento de projeto, treinamento, equipamento de apoio, dados, API e testes. No gerenciamento de projeto, estão inclusas as atividades como levantamento de requisitos, modelagem com diagramas de casos de uso e a própria apresentação final. Em treinamento, temos ações voltadas para a capacitação dos usuários e entendimento dos processos da área farmacêutica. A área de equipamentos de apoio contempla integração com a API do governo e o uso do servidor da ONG. A seção de dados abrange tudo que envolve cadastro e controle de informações, desde dados funcionários e clientes até medicamentos e resíduos. Já em app, temos o desenvolvimento das funcionalidades principais, o gerenciamento de remédios, funcionários e clientes. E por fim, temos a parte de testes, onde faremos testes de rede, de software e testes em campo, garantindo que o sistema funcione corretamente em diferentes ambientes. Essa estrutura foi essencial para organizar o projeto e distribuir as responsabilidades de forma clara entre a equipe. Olá a todos, eu sou o Lucas, eu vou dar continuidade à apresentação sobre o gerenciamento de projetos, focando em duas ferramentas essenciais aplicadas no nosso projeto, Remediar, a matriz RAS e o checklist de qualidade. Bom, a matriz RAS é uma ferramenta de atribuição de responsabilidades, ela define e esclarece os papéis dos membros da equipe em relação às tarefas do nosso projeto. Ela funciona atribuindo cada indivíduo a uma das 4 letras, como pode ver, cada atividade ali ela foi atribuída a uma letra entre gerente, equipe gerenciada e o patrocinador. O R diz quem realiza a tarefa, né, o responsável. O A corresponde ao aprovador, quem tem a autoridade final para aprovar. O C, quem é o consultado, né, quem deve ser consultado antes daquela decisão. E o I, informado, quem deve ser mantido atualizado após a decisão. Bom, no nosso projeto, a matriz ela foi essencial para definir e esclarecer os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe nessas atividades.
como, por exemplo, ao definir o escopo do nosso sistema, a equipe gerenciada é responsável, o gerente é o consultado e o patrocinador é o aprovador. Para o planejamento da qualidade, a equipe gerenciada é responsável e o gerente é consultado. E nas fases de desenvolvimento e teste, a equipe gerenciada executa, o gerente é consultado e o patrocinador aprova. Essa clareza ela foi fundamental para minimizar conflitos, melhorar a comunicação e otimizar as tomadas de decisões do projeto. A matriz também nos permite identificar treinamentos necessários, como para a Valéria em garantia de qualidade e planejamento de riscos e para o André e Gabriel em garantia de qualidade. A linha em recursos humanos, né, que é a segunda parte da matriz, tem especificando que. Calma aí, volta aí, rapidinho, obrigado. Que tem especificando o que cada um faz, né? Com o André, o Gabriel, o Sérgio, Rafael, a Roberta, ali o gerente, a patrocinadora também, o nível de proficiência de cada um e os treinamentos que cada um precisa para executar sua parte corretamente. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel. Vou falar um pouco do cronograma do projeto. Ele foi dividido em três partes. A primeira parte ela é focada mais na engenharia de requisitos, que é a coleta e dados de documentações. E aí é verificada as necessidades do sistema e aí são feitas séries de documentos para ter essa parte de requisito. Da segunda fase, já é mais uma etapa de desenvolvimento, que é definição de arquitetura, definição de tecnologias, implementação das funcionalidades e principalmente teste também. A terceira etapa já é o pontapé final, mas que tem uma etapa de anterior que é para desenvolvimento, essa daí já é mais para aplicações. Então é subido para produção, né? E aí já começa as execuções para o aceite final e o teste de aceitação. Aí são divididos no gráfico de Gantt. São dessas três etapas aí tem o levantamento dos requisitos, que são 20 dias. A segunda fase é o desenvolvimento, são 18 dias aí que foi dedicado, e a implementação 22 dias. Aí o interessante é verificar que tem tarefas que são concorrentes. Então, o projeto ele estava programado para essa duração de 50 dias, iniciando no dia 1º de maio e indo até 23/6 aí, completando essas etapas. Essas tarefas que são concorrentes é interessante, às vezes, fazer alocação de pessoas de um modo que o gerente do projeto ele atende melhor para a eficiência e assim não sobrecarrega tanto. Às vezes uma pessoa que está fazendo uma tarefa pode ser alocada para outra. Passando. No orçamento, o projeto Remediar ele ficou numa faixa de 606.847,27 centavos. Foi considerado aí, desenvolvedores, analistas, os analistas de requisitos, os engenheiros de software e também outras taxas que são cobradas por hora. Também foi contabilizado a questão de infra, né, são computadores, servidores e os bancos de dados. E aí a gente reuniu todos esses componentes do projeto, colocou lá no Project Libris para ele poder fazer esse cálculo, resultando nesse 106 mil aí, aproximadamente. Então, é importante na definição do projeto também ter essa questão de custo para poder fazer a gestão durante a execução. Bom, voltando aqui, eu vou dar continuidade, avançando para a gestão de qualidade, né? O nosso checklist de qualidade é crucial para garantir que o sistema de doação, né, da ONG atenda os altos padrões que foram exigidos. Bom, por exemplo, para a documentação de cadastro de usuário, a gente realizamos um fluxo por pares, buscando mais de 95% dos campos obrigatórios documentados no fluxo de doação de medicações. Fazemos inspeção para 90% de conformidade com regra de negócio e UX. Para o módulo de gestão de estoque, aplicamos testes funcionais, com mais de 95% de sucesso em testes automatizados. E as métricas se concentram na quantidade de inconsistência por artefato, garantindo a melhora contínua. Quanto ao ambiente e às ferramentas, né?
O nosso ambiente de qualidade no projeto Remediar é robusto. As verificações ocorrem em ambiente de desenvolvimento, homologação e simulação de produção com testes manuais e automatizados via GitHub Actions, utilizando ferramentas como S-Lint, Prettier, Lighthouse, Wave, Figma para garantir a excelência. Pode passar. Bom, aqui nós temos um pouco dos padrões e normas e a equipe de qualidade e responsabilidade. Bom, para isso a gente vai seguir o padrão como a ISO IEC de 25010 para qualidade de software, o WCAG 2.1 para acessibilidade web e o OSAP Top 10 para prevenção de vulnerabilidade e segurança. Enquanto nossa equipe de qualidade tem responsabilidades bem definidas, o André e a Roberta coordenam a qualidade de testes técnicos, o Lucas, eu no caso, foco em acessibilidade, o Gabriel avalia a interface, e o Sérgio e o Rafael ele verifica requisitos e realiza testes de usabilidade. Tudo isso ele resulta em um impacto significativo para a ONG. A qualidade garante que o sistema seja robusto, acessível e confiável, resolvendo problemas como a comunicação manual e a falta de controle de estoque. Isso aumenta a satisfação da ONG e dos beneficiários, otimizando o acesso a medicamentos e ampliando o impacto social da Remediar. Para chegar? Vou falar aqui um pouco agora sobre o nosso plano de comunicação dentro do nosso projeto. Esse plano ele é fundamental porque ele garante que todas as informações circulem de forma eficiente dentro da equipe, como também dentro dos stakeholders da nossa ONG parceira, né, etc. Ali a gente pode ver que ele constitui vários métodos, né, vários campos que a gente pode ver como público-alvo, que pode ser tanto a equipe de projeto, a equipe de desenvolvimento, esse é o público que o nosso projeto vai atingir de certa forma. O nosso método de comunicação, que pode ser via e-mail, Google Drive, reuniões virtuais e outras ferramentas como Giro e Mira. E a nossa frequência, que vai ser a frequência com que cada plano de comunicação possa acontecer. A gente também tem um responsável, que pode ser a nossa gerente de projetos ou alguns dos membros da nossa equipe, que vão gerir, né, todo o processo do nosso plano de comunicação. Como, por exemplo, a gente pode ver rapidamente aqui a nossa ata de reunião, né, que nosso público-alvo é a nossa equipe. Ela é gerida de forma que no e-mail pode ser armazenada no Google Drive, e ela fica sob responsabilidade da nossa gerente de projetos. Abaixo a gente vê outros documentos, como declaração de escopo, documento WBS, eles são compartilhados com a equipe e os stakeholders, né, como a gente pode ver ali em reunião virtual, e como também armazenadas em ferramentas, como eu havia dito antes, no Miro e no Gira, e armazenada também no nosso Google Drive. Cada responsável, né, do nosso plano de comunicação gere todo o processo para que a comunicação seja clara e eficiente. A gente pode ter nosso gerente de projeto ou algum dos nossos membros da equipe para poder fazer, né, essa comunicação. Ali a gente tem papéis bem definidos, como a gente pode ver no nosso plano de comunicação. A nossa gerente de projetos, ela aprova mudanças críticas, né? E ela é encarregada de aprovar mudanças críticas, comunicar aos stakeholders, etc. O resto da equipe cuida da parte técnica, como controle de código, né, gerenciam riscos de qualidade de projeto, dentre outros. Vou falar aqui agora um pouco sobre os nossos riscos, né, que a gente pode enfrentar no nosso projeto. Vou falar aqui agora um pouco sobre os nossos riscos do projeto. A gente categorizou ao todo 10 riscos possíveis que a gente pode enfrentar como um problema. Alguns com a probabilidade muito alta de acontecer, outros com a probabilidade baixa. E o impacto também que esse risco tem como um todo no nosso projeto no geral. Somando essas duas variáveis, a gente pode ter ali, no final, um risco extremo, um risco alto, um risco baixo, dependendo de acordo com a probabilidade e com o impacto. Se a gente pegar como exemplo aqui o risco 1, a gente pode ter inconsistência crítica nas datas do projeto. Embaixo eu detalhei
a gente detalhou o que poderia ser esse risco, no caso, um erro de digitação no planejamento do termo de abertura, ao qual a data de término tem uma data anterior à data de início. Esse impacto no nosso projeto ele é muito alto e a probabilidade de acontecer também pode ser alta, considerando um risco extremo. Né? Mais abaixo a gente pode ter outros riscos baixo e médio, ou seja, no risco 6, que a gente tem problemas técnicos com a plataforma de hospedagem. A probabilidade dele é bem baixa, o impacto também não é alto, o impacto é médio, então a gente tem um risco baixo. Aqui no próximo slide a gente pode ver algumas medidas de prevenção para corrigir com que esses riscos não aconteçam e não interfiram no nosso projeto. A gente pode ter o risco 1, que no caso a gente poderia revisar e corrigir o nosso termo de abertura antes de levar ele para frente, para a gente poder refletir a data de início e de término, para que não haja esse impacto tão grande no nosso projeto e para que não haja erros. Né? Então a gente detalhou cada medida de prevenção, que a gente pode ver na nossa tabela de riscos também, como por exemplo no risco 5 a gente pode ver promover a documentação contínua do código e da arquitetura do sistema, né? Incentivar compartilhamento de conhecimentos e revisões de códigos cruzados. Então essas medidas de prevenção elas são importantes para que a gente não entre naqueles riscos e não atrapalhe o nosso projeto como um todo, seja o nosso risco com a probabilidade alta ou baixa, né, de acordo com o seu nível e o seu grau de problema. No nosso próximo slide, a gente pode ver algumas medidas de contingência, ou seja, a gente pode ver que se a inconsistência foi identificada no risco 1 após o início, a gente paralisa o planejamento detalhado e a gente corrige o TAP com urgência. Então, são outras formas da gente poder identificar e parar esses riscos para que eles não atrapalhem o projeto, fazendo assim o projeto ser entregue no final com os riscos totalmente baixos e de uma forma que não seja extremo algo que aconteça nele que esteja fora do padrão, né? E levando em conta todos os nossos outros riscos detalhados. O termo de encerramento representa o fechamento oficial do projeto Remediar, após a conclusão de todas as tarefas de gerenciamento que apresentamos até agora. O objetivo original, como definido na TAP, quer dizer, foi desenvolver um sistema web para a gestão da farmácia solidária da ONG Remediar. Esse sistema veio para resolver problemas como comunicação manual via WhatsApp, a falta de controle de estoque e a publicidade de pedidos. Esse sistema veio para solucionar todos esses tipos de problemas que apresentamos. Ao longo do projeto, nossa equipe entregou uma plataforma completa, com funcionalidades como cadastro de medicamentos de clientes, emissão de relatórios, notificação de estoque e o fluxo de doações automatizadas. Durante o projeto, nós entregamos uma série de artefatos importantes. Além do próprio sistema web, desenvolvemos documentos como o plano de qualidade, a matriz RACE, o documento de requisitos, plano de comunicação e análise de riscos do projeto. Com essas entregas, nós conseguimos alinhar com os objetivos definidos no TAP. O resultado final foi um sistema que atende diretamente às necessidades da ONG, melhorando a eficiência operacional e trazendo mais transparência ao processo de doações e ampliando o impacto social da Remediar. Pode passar, gente, por favor. Durante a execução, nós aprendemos várias lições importantes, como a definição clara dos papéis com a matriz RACE, que foi essencial para o bom andamento das atividades, o foco em qualidade com padrões como o ISO, IEC 25010 e o WCAG 2.1, que elevou o nível do produto, e a gestão proativa de risco nos ajudou a antecipar problemas como a subestimação de esforço. Também percebemos a importância da capacitação contínua em áreas como a garantia de qualidade e planejamento de riscos. Com isso, declaramos o projeto Remediar oficialmente encerrado, com todas as entregas realizadas e os objetivos alcançados.